cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje eu queria meditar um pouco, com os irmãos e irmãs, a respeito daquele versículo que diz: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Esse versículo é um versículo muito conhecido, mas às vezes pouco praticado, Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer que o homem ele é sujeito a cair, Não existe ninguém na face dessa terra que possa dizer assim, eu nunca que eu possa cair, não. Isso é algo impossível, não. Todo homem que está em cima desta terra, que ainda tem esse corpo, um corpo que infelizmente a Bíblia diz que é um corpo, perecível, é um corpo pecaminoso, a natureza do homem ela é pecaminosa. A misericórdia do Espírito Santo de Deus é que dá força ao homem e à mulher a permanecer nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente, o que nós vemos hoje em dia é totalmente ao contrário da palavra. Muitas das vezes, pessoas que se dizem servos de Deus, servas de Deus, se dizem ser homens e mulheres que amam a Deus, mas muitas das vezes não estão obedecendo às Escrituras Sagradas. Porque nós vemos muitas pessoas, infelizmente, nos dias que nós vivemos, pessoas que caem, pessoas que por algum motivo elas saem da rota, elas cometem erros. Não estou falando aqui de pessoas que falam que são crente e vivem em bares, em bebida, em álcool, em cigarro, em outras coisas do mundo. Não estou falando dessas pessoas, porque essas pessoas são ímpias. Essas pessoas, por mais que elas dizem que elas servem a Deus, verdadeiramente o seu coração não ama, não honra a Deus. São pessoas que vivem de aparência no engano do inimigo. Estou falando aqui sobre pessoas que amam a Deus. Pessoas que verdadeiramente elas sentem desejo de buscar ao Senhor. Pessoas que verdadeiramente têm sinceridade com Deus. Mas que também pode sim cair, pode sim falhar, pode sim errar. Então é dessas pessoas que eu estou dizendo. Nós não devemos de maneira nenhuma julgar, nem como nós vemos acontecer muito. O Senhor não se agrada quando alguém erra e nós vai lá e aponta, e nós vai lá e comenta, e nós vai lá e fala coisas, essa pessoa é isso, é aquilo. Não, o Senhor não quer que nós tenhamos esse tipo de posicionamento. O posicionamento que o Senhor ele quer de nós é que se alguém errar, se um servo de Deus acontecer dele errar, que nós estendemos as nossas mãos, que nós vamos lá, que nós ajude essa pessoa a se levantar. Por que que tem tantas pessoas que outrora serviam a Deus e hoje não servem mais a Deus? Você não vê essas pessoas em uma igreja católica, você não vê essas pessoas em bares, você não vê essas pessoas muitas das vezes em muitas coisas erradas, mas elas não vão mais para a casa de Deus, elas não cultuam mais, elas não têm comunhão com a igreja. Por quê? Por causa do julgamento. Porque muitas das vezes o que essas pessoas estão precisando é de uma palavra de ânimo, é de uma palavra de consolo, de amor. E muitas das vezes escuta julgamentos. Eu te falei que ia dar errado. Eu falei isso. Por que você está assim? Você vai para o inferno, você vai perecer. E não é esse o tipo de posicionamento que Deus ele requer de nós como servos de Deus. Jesus ele deu o maior exemplo, nós devemos imitar a Cristo, e ele deu o maior exemplo quando aquela mulher apanhada no ato de adultério, foi apanhada no ato de adultério, foi levada até Jesus. E quando leva aquela mulher até Jesus, aquele povo queria apedrejar, porque na época de Moisés, por causa das leis, se adulterasse, teria que ser morto. Então aquele povo leva aquela mulher até Jesus, para que Jesus desse o decreto. Eles queriam sim achar motivo para julgar Jesus, sim, mas também o coração daquele povo era um coração duro, um coração endurecido.
Isso mostra para nós que nós não devemos ser desta forma. Não é assim que o Senhor Jesus quer que nós venhamos ser. Não é assim. Então aquele povo leva aquela mulher até Jesus. E quando eles levam aquela mulher até Jesus, Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí? E se Jesus falar isso para mim e para você? Que às vezes nós olhamos alguém e julga que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa não tem salvação, porque a pessoa errou, porque a pessoa pecou. Ah, não, tem que substituir mesmo. Se é no relacionamento, casa com outra pessoa. Se é na igreja, ah, não, coloca outro no lugar. Isso aí não serve mais, descarta. E aí? E se Jesus falar isso para mim e para você? Se você não tem pecado, você vai lá, tira a primeira pedra. Nós não podemos. Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos usar a nossa língua, a nossa boca para ferir, porque isso aí fere o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ele veio para levantar, o Espírito Santo de Deus ele veio para curar, o Espírito Santo de Deus ele foi enviado para trazer paz, para trazer alegria para o nosso coração, para trazer salvação, arrependimento para nossa alma. O Espírito Santo de Deus não veio para nos condenar, o Espírito Santo de Deus não veio para nos julgar. O diabo sim, o diabo ele quer que peca, o diabo ele induz a pessoa a pecar. Quando a pessoa peca, ele começa a torturar a pessoa por causa daquele pecado que ela cometeu. Deus, ele não quer que seja desta forma. A condenação, ela só vem a partir do momento que não há arrependimento. Porque aonde não tem arrependimento, não tem perdão de pecado. Aonde não tem perdão de pecado, não tem salvação. Deus ele quer que nós venhamos arrepender. Que a pessoa que estiver no erro, ela venha se arrepender. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha para você ver, se uma pessoa peca, erra, ela vai diante do Senhor, ela se arrepende, ela pede perdão. Deus ele usa de misericórdia com ela. Por que nós, seres humanos, também tão falhos, pecadores, vamos julgar alguém? Vamos dizer que alguém vai para o inferno, que alguém não vai ser salvo e começar a distribuir farpas por aí. Ou comentários. Você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Isso é coisa do diabo, irmão. Servo de Deus não perde tempo com mimimi, com conversa fiada, não. Servo de Deus, ele quer buscar. Ele medita na palavra dia e noite. O seu propósito é viver a palavra, e a palavra diz: Deus não se agrada de más conversações. Deus não se agrada de fofoca. Deus não se agrada de conversa. Deus não se agrada dessas coisas. O Senhor ele quer que nós vivemos para Ele. E para viver para Deus, tem que viver segundo a Bíblia. Porque às vezes muitas pessoas dizem que estão servindo a Bíblia, mas infelizmente não estão. Então é tempo de nós fazer um conserto com a nossa vida. Se nós estamos verdadeiramente vivendo a palavra de Deus. Se verdadeiramente a palavra tem sido o nosso combustível. Ou se é revelação, profecia, ou se é louvor, ou se é dança, ou se é teatro, ou se é tantas outras coisas, se é homem, se é mulher, se é padre, se é pastor. Qual o nosso combustível? Qual a nossa regra de nós viver? Ah, não, eu vou fazer isso, mas e a palavra? Será que a palavra me permite eu fazer isso? Será que nós temos feito isso? Ah, eu vou falar isso. Nossa, mas será que... Não, mas na palavra fala que não. Então não. A palavra. Nós seremos salvos através da obediência à palavra de Deus. Não adianta louvar, não adianta pregar, revelar, profetizar, curar, falar em línguas, batizar. Pode pôr a mão, batizar 1001 pessoas. É a palavra. É a palavra. É essa que traz salvação para a nossa alma. Nós seremos cobrados se nós estamos vivendo a palavra ou não. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Não entre nessa não. Se alguém errou, se alguém pecou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, pediu perdão à sua igreja, porque eu vejo assim
que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos perdão ao nosso pastor, à nossa igreja, à nossa congregação, que nós estamos ali, então nós devemos sim pedir perdão. Claro que nós não precisamos, não tem necessidade de sair expor a nossa vida para um, para outro, para outro. Ah, não, você tem que confessar para fulano, ciclano, beltrano. Não. Nós temos que confessar diante de Deus e diante do nosso pastor e pedir perdão à igreja onde nós congregamos, ao povo, né, os membros ali de Cristo. Então, que nós venhamos atentar mais para a palavra. Tem pessoas que estão feridas, machucadas, porque ao invés delas verem no Evangelho, porque o Evangelho não é só a Bíblia, o Evangelho somos nós somos representantes do Evangelho, né? Aqueles que vivem a palavra do Senhor, nós somos representantes do Evangelho, nós somos representantes de Cristo. Então, as pessoas, elas não estão vendo o Evangelho como algo bom, e muitas das vezes por causa do nosso posicionamento, por causa das nossas atitudes. Né? Muitas pessoas, elas não têm o conhecimento da Bíblia em si, mas elas observam as nossas atitudes, elas observam quando nós estamos na rua, quando nós estamos na escola, quando estamos na casa, elas observam o nosso comportamento. E muitos estão vendo o Evangelho como complicado até de dizer como essas pessoas veem o Evangelho, porque infelizmente muitas das vezes nós não estamos tendo atitude de cristão. Isso é a realidade. Nós precisamos fazer um conserto. Nós precisamos urgentemente, porque senão Jesus vai voltar e nós vai ficar. Porque o Senhor ele não quer que nós venhamos viver de qualquer maneira, é segundo a Bíblia, é a palavra de Deus. Então seja representante, seja a Bíblia que as pessoas veem, que as pessoas sintam um desejo de ir para Cristo, de ir para um ministério, que elas sintam vontade de congregar onde você está, porque elas veem em você o Espírito Santo, porque elas veem em você a diferença. É isso que nós precisamos querer. Não é querer ter nome lá na igreja. Eu vou ser o maior levita, eu vou ser o maior pregador. Eu vou ser isso, aquilo outro. Engano, isso é ilusão. Isso é ilusão. Porque não é isso que agrada a Deus. Não é ir lá e cantar bonito. Não é ir lá pregar bonito. É o viver. O Evangelho de Cristo é eu viver, é você viver. Quer fazer bonito para Deus? Para o Espírito Santo de Deus? A Ele a honra, a glória, aquele que nos criou para Ele, que tem o céu para nós. Quer agradar a Ele? Viva a palavra. Seja simples. Seja humilde. Use de misericórdia com as pessoas, de amor. Porque para Deus o maior, o menor é maior. Deus ele procura pessoas que vivam a sua palavra. Então vamos viver a palavra. Vamos deixar de lado o nosso eu. Não vamos deixar a carne destruir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós damos lugar à carne. Porque nós não buscamos o Senhor como Ele quer que nós busquemos a Ele. Não é só buscar em orar, não. Viver. Vigiar nas palavras. Quando estiver em algum lugar, tomar cuidado com o que fala, com o que faz. O Evangelho é viver. É isso que Deus quer de nós. Não adianta muitas das vezes a gente falar, a gente pregar, a gente falar que é servo, que é e que é aquilo, que é, e o nosso comportamento não bater com a palavra. Então o Senhor quer isso de nós, igreja. O Senhor ele quer que nós venhamos viver esse evangelho puro, simples, né? Esse evangelho que transforma, que liberta, que purifica. É esse o evangelho
que o Senhor quer que nós viva, que nós venhamos viver uma vida simples, que nós não venhamos ficar iludidos com as coisas do mundo, em ter isso, ter aquilo, em ter nome, de ser aplaudido pelo homem. Não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, fulano vai gostar, ciclano vai gostar. Você vai preferir agradar ao homem do que agradar a Deus? Tem coisa que nessa terra nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que fazer, não, eu vou fazer para Deus. Às vezes, eu posso não gostar, o homem pode não gostar, mas eu preciso agradar a Deus, eu preciso viver a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Servir ao Senhor com alegria. Quando Deus pede nós, é interessante que esses dias aqui eu estava orando e o Espírito Santo de Deus deu a palavra para mim, mas a Emily, sobre a adoração. E é interessante que quando nós meditamos em adoração, nós achamos que o Senhor quer que nós abra nossa boca e louva dia e noite, não é? Mas não é só isso. O Senhor, Ele quer que nós vivemos em adoração, é viver com o coração quebrantado diante dEle. É viver o tempo todo buscando agradar a Ele nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso ouvir. Isso é viver em adoração. É viver ligado a Deus, adorando a Deus, né? Tem os anjos que estão no céu que adoram a Deus 24 horas por dia. Nós também temos que adorar a Deus. E a nossa forma de adorar a Deus em tudo que nós for fazer, nós querer saber se o Senhor agrada. Nem se eu falar isso, o Senhor vai gostar. Se eu fazer isso, o Senhor vai agradar. É isso que o Senhor quer de nós. Não é nós ter uma aparência de crente, nós vestir uma saia arrastando lá no pé, uma blusa tampando tudo, um paletó, uma gravata, e sou crente, pegar a Bíblia. Não, é viver, é essência. Só que para nós viver isso, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos quebrar. Tem essa parte. Porque a carne nossa, ela não quer isso não. O Espírito Santo de Deus, ele quer. A carne, ela não quer. A carne, ela não quer se humilhar, a carne, ela não quer abrir mão de coisas aqui. Não. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos quebra, nos transforma. Despojar do velho homem. Isso é despojar do velho homem. Com as suas concupiscências, com as suas ignorâncias, com as suas vaidades, né? Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de nós. O Evangelho, ele não começa de fora, ele começa de dentro. É o nosso caráter ser transformado. Se nosso caráter for transformado e nós observar mais a palavra, nós estar mais atento à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, nós vamos ver como a nossa vida vai ser diferente. Como vai ter uma paz que excede todo o entendimento dentro de nós. Como nós vamos ter a alegria do Espírito Santo de Deus, mesmo que nós estiver passando na moinha, no processo, mas a alegria do Senhor está dentro de nós. Onde nós passarmos, nós vamos ser diferentes. E é isso que o Senhor quer de nós. A diferença que o mundo precisa está nos aqueles que vivem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te chamou para você ganhar almas. O Senhor te chamou para impactar vidas. Eu digo isso, não é só por você ser usado nos dons. Glória a Deus, ser usado nos dons também é uma maravilha. Mas a forma que o Senhor mais quer que você ganhe almas é através do seu testemunho. Através do seu caráter. Através das suas conversas, do seu andar, do seu agir. Através da vida que você leva, você vai ganhar muitas vidas para o Senhor. Porque muitos vão ver Cristo em você e vão ter desejo de ter esse Cristo e neles também. E assim você vai estar agradando ao Senhor e fazendo a obra, trabalhando, né? Quem faz a obra é o Senhor, nós só trabalha. Nós estamos aqui somente para trabalhar.
Muitas das vezes mesmo que às vezes a gente acha que não está fazendo nada, né? E tem momentos que a gente tem essa sensação, não estou fazendo nada para Deus, né? Mas nós esquecemos que nosso Deus é Deus de simplicidade. As simples coisas você está trabalhando para o Senhor. Amém? Que o Senhor possa falar com o seu coração através dessa palavra, né? Que o Senhor possa operar grandemente sobre a sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, né? E que você possa ser um representante do Evangelho, aqueles que vestem a camisa, mesmo que tapa a luta, que entra na guerra. E você nem vai ser muito abençoado, cada dia mais. Porque você não vai querer só as bênçãos, você vai estar vivendo o abençoador na sua vida. E é isso que o Senhor quer de nós, amém? Jesus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Jesus nos permitir.